Uma das frases dessa canção que eu achei mais lindo foi que eu tenho consciência do espelho que eu sou. Quando nós falamos dos nossos ancestrais, quando nós falamos do nosso passado, dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos que ter a ciência de que nada na nossa vida veio do nada, que a gente não iniciou do zero, que nós não somos apenas uma gotinha e simples, nada. Quando eu nasci eu não tinha nada. Eu carrego dois mundos dentro de mim, um mundo físico e um mundo espiritual. Eu carrego um corpo e um espírito. Eu não sou uma coisa que veio do nada. Eu não sou apenas um espermatozoidezinho que juntou-se a um óvulo e me formou. Por trás dessa ação existe toda uma história. Antes de tudo, antes de todas as coisas na minha vida, existia algo. Eu sou um espírito muito antigo, um espírito novo, um espírito de meia idade. Eu sou um espírito. Mas quando eu falo eu uso essa fala, eu não estou me referindo ao corpo físico, eu estou falando ao mundo espiritual. Nós estamos falando aqui de que a vida, ela parte de algum momento. Nós nascemos numa cidade, numa família, num país, num continente, num planeta, num sistema solar. Nós nascemos de vários pontos.
E não é sozinho, não é desconectado de nada. É conectado. Nós não nos inventamos, nós temos um legado, nós somos filhos daquilo que fomos criados. Nós somos filhos, nós somos brasileiros. Nós temos a concepção de existência, de cultura do povo brasileiro. Nós temos a cultura de um estado, que é Santa Catarina. Nós temos a cultura de uma cidade, que é Garuva. Nós temos uma cultura que é a nossa família. Então, nada está desconectado. Tudo vem aglutinando para formar quem somos. Nós somos exatamente aquilo que o mundo nos reproduz. O idioma falado, a religião que nós temos, que viemos da nossa família, a escolaridade que, de acordo com as condições financeiras que tem o nosso lar, nós somos compostos daquilo que a nossa sociedade, no local onde vivemos, nos oferece. Mas a gente não é só isso. A gente é escolhas. Os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles têm potencializado quem nós somos, mas não define quem de verdade nós somos. Nós podemos romper, como nós estávamos conversando antes. Vamos lá. As princesas do passado eram as princesas que se ferravam, faziam todo o trabalho, e aí no final da história aparecia um príncipe e pronto. A princesa era salva. Mas ela já tinha feito todo o trabalho duro, né? O príncipe só chegou para receber os louros. E as princesas de hoje são as princesas que batalham pelas coisas. Mas isso aconteceu da noite para o dia? Não. Foi história, foi lá. Nós começamos com o nosso conhecimento primário, quando nós encarnamos enquanto o espírito pela primeira vez, ainda tínhamos muito forte a nossa animalidade. Ainda éramos muito fortes. E depois que nós começamos a nossa evolução, nós fomos nos humanizando. E nessa humanização, nós fomos se tornando cada vez melhores. E isso é coisa séria. Nossa ancestralidade, da onde é a nossa origem, é coisa séria. Eu tenho que saber a minha origem, porque eu preciso saber por que eu estou aqui. Tem tudo a ver com a minha escolha familiar, porque eu escolhi meu pai, eu escolhi minha mãe, eu escolhi o ambiente, eu escolhi tudo. E estou aqui no planeta Terra de acordo com as minhas escolhas. Mas por quê? Por que eu escolhi assim e não assado? Por que eu escolhi ser a Eliane? Por que eu escolhi casar com o Valmir? Por que eu escolhi? Eu fiz minhas escolhas. Mas as minhas escolhas estão muito ligadas também à pessoa que eu me tornei por conta dos meus ancestrais, de quem foi lá atrás. A história da minha avó, que tem a história da minha bisavó, que tem a história da minha tataravó, que daí tem a história da minha mãe, que daí tem a minha história, e depois tem a história da minha filha. Eu sou parte da minha mãe. Quando ele disse assim, o espelho, que ele era o espelho, o que eu sou? O que eu sou da minha mãe? O que eu aprendi com a minha mãe? O que eu aprendi com a minha avó? O que eu aprendi com meu pai? Ok, eu não tenho vó e eu não tenho pai. Eu não tenho mãe biológica. Mas alguém me amou como família. Porque sem amor ninguém sobrevive. A única coisa na humanidade que não nos dá permissão para sobreviver é a falta de amor. Por mais carente que sejamos, por mais dificuldade que tenhamos, em algum lugar, em algum momento, alguém nos ama profundamente. Nós não somos sós. Porque a família, ela não constitui apenas do gênero, só do DNA. A família, ela também é espiritual. Ela também é aquilo que nós vivemos do outro lado. Nós somos famílias. Tem a família a família carnal e a família espiritual. Tem o amor carnal e tem o amor espiritual. Da mesma forma. O que eu aprendi com meu avô? Eu aprendi com meu avô que a vida era boa, e o meu avô, ele era uma pessoa assim, o Vodico, ele era uma pessoa assim,
vida leva eu, deixa a vida me levar. Com a sua carrocinha, isso. E o meu avô era uma pessoa assim. Minha mãe já era um Paraíba, mulher macho, sim senhor. Porque ela era minha avó. E eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Eu sempre fui mais carinhoso. Por parte do pai, meu pai era minha mãe. E minha mãe era meu pai. Porque quem dava as ordens lá em casa era a mãe. O pai obedecia. E era assim. Eu tive pai e mãe? Tive. Mas minha mãe era meu pai. Era dela que a gente apanhava, era dela que a gente tinha medo, era com ela que a gente tinha que tomar cuidado. E o meu pai era. Tudo bem, tudo estava bem. O que eu aprendi, o que eu trouxe para a minha existência como Eliane, o que eu trouxe, o que eu peguei da minha família, o que eu trouxe de valor da minha família. Minha mãe era uma pessoa extremamente carinhosa. Mentira, carinhosa não, bondosa com as pessoas, com a família não, mas com as pessoas ela é extremamente bondosa. Ela tirava de nós para dar para os outros. Então com a minha mãe eu aprendi o desapego. Minha mãe me ensinou a ser desapegada. Muitas vezes nós temos características dos pais que nós abominamos, que nós dizemos que não tem nada a ver conosco, mas que é exatamente aquilo que nós somos. Nós somos o nosso passado, nós somos o nosso presente. Cada um de nós pega alguma coisa. Eu peguei algumas coisas da minha mãe, a Silvana pegou outras. O temor, o medo, a imposição, a Silvana pegou mais do que eu. Eu sempre fui seu fit da vida. Vai para cima, vai para baixo, tudo bem, não tem problema. A Silvana aprendeu com o pai a não ter que enfrentar as coisas. Deixa tudo, vai indo, vai indo. Ela odeia briga, ela odeia confusão. Eu já fiz a mesma coisa. Peguei do meu pai essa parte de deixa que o universo resolva, deixa que o universo resolva. O que às vezes é um benefício e às vezes é um malefício. Porque às vezes quando eu preciso resolver, às vezes tem coisa que eu preciso resolver, eu não resolvo, eu prefiro deixar o tempo passar. E é onde eu me ferro, né? Porque daí o problema fica maior. Porque tudo que a gente não enfrenta, ele se torna maior. Quando a gente não enfrenta o problema, ele se torna maior. E a nossa ancestralidade, os nossos fazem parte de nós, e às vezes somos nós. Às vezes eu sou aquela pessoa lá atrás. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe lá nasceu, desencarnou, e hoje ela reencarnou. Na mesma família, porque ela ainda tinha assuntos para resolver. Então, às vezes, os nossos ancestrais somos nós mesmos que retornamos para fazer as nossas colheitas. Né? Às vezes nós estamos na mesma família, na qual nós, em posições diferentes, em posição lá de mandatário, aqui de ter que obedecer, lá. Então nós fizemos as nossas escolhas. Então muitas vezes os nossos antepassados estão aqui. Somos o que somos porque fomos condicionados pela sociedade. Entretanto, esse condicionamento passa pelas nossas escolhas. Eu sou assim, síndrome da Gabriela. Eu sou assim porque me fizeram assim e assim tudo bem. Eu penso assim e tudo bem. Eu posso, eu devo pensar diferente. Minha mãe tinha a mesma mediunidade que eu. A escolha que ela fez com a mediunidade dela não foi a mesma escolha que eu fiz com a minha. Nós tivemos o mesmo ponto. Eu posso quebrar. Eu posso tirar aquilo que vem. Isso daqui é lá, vai ser assim. Meu pai lá, vou contar lá a história. Eu não sei do meu opa, mas o meu pai teve filho de capoeira, os filhos do meu pai tiveram filho de capoeira, o meu filho teve filho de capoeira, filho de capoeira é filho fora do casamento. Então, ou seja, a gente vai fazendo e repetindo as histórias e não se percebe. Elis Regina tem uma música que diz assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Que, ou seja, por mais que a gente
pensa que vai fazer diferente durante a juventude, durante a euforia. Quando a gente se vê, pai e mãe, a gente está fazendo as mesmas coisas. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando eu casei, o Fernandinho era um menino muito magrinho, e a minha sogra achava que ele precisava dele, e ela dava muita comida para ele, porque achava que ele estava muito magrinho, que ele precisava ficar gordinho, e dava comida. E eu dizia assim, ó, a minha sogra acha que eu não sei tratar meus filhos, que meus filhos estão passando fome. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Me tornei vó. Você sabe qual é a coisa que eu mais faço? Enfiar comida na boca dos meus netos. Para mim parece que eles estão sempre com fome, vai enfiar comida. A mesma coisa que a minha sogra fazia, que era enfiar comida de goela abaixo para os meus filhos, eu hoje enfio goela abaixo nos meus netos. Para mim parece que toda hora eu fico lá, come filho, como se comer fosse a única coisa que restasse para a avó, dar comida para neto. E a gente se vê fazendo as mesmas coisas. No frigir dos ovos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por quê? Por quê? Porque nós somos condicionados? Ou porque nós não fizemos escolhas? Por que nós repetimos as mesmas coisas que o nosso passado? Ou porque nós desconhecemos, ou porque nós não paramos para observar? Quando eu percebi que eu estava fazendo isso, foi quando o dia que eu estava enfiando comida na boca do Joab, eu digo, meu Deus, coitadinho do Joab, enfiando comida. Ele fez caretinha, e eu me lembrei da careta, igualzinho que o Fernando fez quando minha sogra enfiou a última colherada de pirão de farinha que ela fez para ele. A mesma coisa. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não precisava. Mas o que nos faz diferentes é saber e conhecer. Nós precisamos conhecer a nossa ancestralidade, precisamos. Isso condiciona muito a gente pensar a respeito dos nossos sistemas de crença. O que é o seu sistema de crença é assim que é a sua realidade. É assim que você aprendeu a conduzir a sua vida e é naquilo que você acredita. Por isso que muitas vezes as pessoas que buscam sua reforma começam a ver o seu sistema de crença. Porque foi ensinado. Porque é naquilo que se acredita, é naquilo que a pessoa se torna. Então a pessoa começa a refletir sobre a ancestralidade, sobre o que foi aprendido, sobre o que nos foi ensinado, sobre se isso é verdade ou é mentira, se isso é certo ou é errado, e começa a se questionar. E questionando-se, ele começa a dar brecha a poder revelar o seu sistema de crença, que está obscuro. Muitas vezes a pessoa não sabe o seu sistema de crença, como, por exemplo, sobre o dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas têm um sistema de crença pensando que o dinheiro é sujo. Ou então, a pessoa que se dá bem na vida é só aquele que faz coisa errada. Para ser honesto, não se dá bem. É um sistema de crença. Ou então, dinheiro não traz felicidade. Um sistema de crença. E agora um sistema de crença diferente. Com dinheiro, eu posso ter uma saúde melhor, eu posso estudar, eu posso ter melhores condições para poder ajudar, criar um negócio, dar emprego, assim por diante. Não é diferente de pensar no dinheiro de uma forma e de outra. Tudo depende do seu sistema de crença. Agora é o seguinte, comecem a pensar como a irmã Eliane está falando a respeito da nossa ancestralidade. Nas cartas de Cristo, quando ele vai falar na carta número 9 a respeito da reencarnação, ele começa a explicar de uma forma interessante. Imaginem que você encarna para ter uma vida vermelha. Você vai nascer numa família vermelha. Você vai ter o costume da vida vermelha. Vai ter o hábito das pessoas da vida vermelha. Isso. Então, depois você desencarna e nasce e vai nascer em outro lugar, com hábitos da cultura azul, que pensa de forma azul, que tem pais que pensam de forma azul, e vai começando a acumular muitas cores. Chega um momento da sua existência onde você começa a parar e ver que você acumulou muitas cores. Então você começa a se desfazer do vermelho, do azul, do amarelo, do verde, do branco. E começa a retornar a consciência para o quê? Os desejos realmente importantes da vida. Porque você o quê?
Experienciou, então você deseja a riqueza, você obtém a riqueza. Experimenta como ela é, vê os seus sabores, os seus dissabores, e entende que existe um ônus e um bônus em ser rico ou em ser pobre, ou em ser famoso ou não ser, ou em ser feio e ser bonito. Você começa a perceber como é vivenciar e experienciar essas realidades. E então, quando você acumula e já sabe como é, já sabe, já adquiriu essas experiências, você começa a perceber que são meramente transitórias e ilusões para que moldem a nossa própria realidade futura de quem nós seremos verdadeiramente. Um espírito eterno, a vida espiritual, a busca a respeito da nossa realidade última, Deus. E então, sua vontade e objetivo começa a ser diferente dos desejos materiais, ser os desejos espirituais. Você começa a querer o quê? Conhecer a si mesmo, a sua essência. E então você começa a buscar por um estilo de vida mais autoeducado, com você mesmo, com o outro, com melhores hábitos, com melhores pensamentos, com melhores sentimentos, buscando realmente mostrar a joia rara que você se modelou durante muitas vidas e que aqueles sistemas de crença que nos impuseram goela abaixo já não fazem mais sentido para a gente, porque nós estamos despertando a nossa consciência para uma realidade. E muitas pessoas estão recebendo o que estão chamando de downloads hoje, que é um grande clarão espiritual. Você, de repente, do nada, dá um clarão e começa a sentir que tudo aquilo que você antes via como o mundo perde a razão, perde o sentido. Você começa a verificar que a vida é muito mais preenchida a respeito da vida eterna do que nós verdadeiramente somos por trás da fachada que levamos nesse mundo. Você começa a se questionar, a ver como o sistema é. Por que ele é assim? Por que nos impuseram tantas coisas que fazem com que a vida das pessoas seja como ela é hoje? Você começa a ver os desenhos e começa a ver, minhas crianças estão assistindo isso? Esse é o tipo de programação que eu quero que elas saibam? São essas as princesas e os príncipes que eu quero que eles sejam no futuro? São esses tipos de valores que ensino nas escolas? É essa a alimentação que eu quero que eles tenham? Esse tipo de alimento que eu quero que minha filha ingira? Coma? Destrua sua própria vida? Ou então assista? Ou então escute? Ou escute? Esse conteúdo musical é relevante? Isso faz bem? O que isso nos causa? Como eu me sinto quando eu me alimento com determinado tipo de alimento? Como eu me sinto quando eu tenho uma vida mais regrada? Então a pessoa começa a escolher e não ser imposto goela abaixo. Você aprendeu assim, não foi? Siga a minha vida. Ou então você vai o quê? Seguir na rédea curta. Vai apanhar. Não é assim? É exatamente isso que você falou agora, que nós estávamos conversando antes do início da palestra. Era justamente, eu estava relatando para elas como foi essa transição na chegada no Espiritismo, e foi justamente isso, de ruptura de dogmas, de verdades que para mim eram absolutas, que de repente se desfez na minha mão, e aí eu fiquei nessa busca, e agora eu tenho que buscar alguma coisa que faça sentido para mim. E foi justamente isso que nós estávamos falando, nessa ruptura que a gente faz ao longo da nossa caminhada. Mas para isso a gente tem que lembrar, para que eu possa modificar o meu futuro, eu preciso lembrar do meu passado. Tá, por que eles acreditavam assim? Por que era assim? E por que é diferente? Como aquela história, a moça, um dia ela estava fritando o peixe, ela cortou a cabeça, o rabo do peixe, daí a filha falou assim, mãe, por que você faz isso? Aí ela disse, minha filha, porque eu aprendi com a sua avó. Aí ela chegou, vó, por que você faz isso? Porque eu aprendi com a sua bisavó. Aí ela chegou para a bisavó, bisavó, por que você faz isso? Minha filha, porque a frigideira era pequena, daí tinha que cortar a cabeça e o rabo. Ou seja, ninguém nunca questionou
Por que se cortava a cabeça e o rabo? Porque não cabia na frigideira o peixe. Então, ela preferia cortar a cabeça e o rabo para que o peixe coubesse dentro da frigideira. E assim que você cria as culturas, às vezes, por hábitos que ninguém sabe exatamente o porquê, mas alguém faz e o outro vai repetindo, e ninguém vai se questionando por que se está fazendo. Apenas se torna cultural, vai fazendo. Por exemplo, tá? Alguém pintou, coloriu o ovo de Páscoa e todo mundo foi fazendo, mas de verdade. Por que o ovo de Páscoa? Alguém sabe de verdade? Não, nós temos teorias. Mas alguém sabe porque alguém começou essa história? Alguém começou essa história. E por que essa história aconteceu desse jeito? Por que ovos coloridos? E como nós fomos modificando ao longo da nossa caminhada. Então, assim é a nossa ancestralidade. Para que eu possa querer fazer alguma modificação e autoconhecimento, eu preciso saber a história da minha família. O que aconteceu lá? Hoje, esse final de semana, saímos para passear com o meu neto, com o Pedro. Ele vai fazer 18 anos, aí eu e o Valmir fomos levar ele para passear. Durante as conversas que nós tivemos, nós estávamos falando assim, vocês não conhecem mais os seus parentes. Essa geração não conhece mais os seus ancestrais. Não se visita mais avós com frequência, não se visita tios com frequências, não se vai na casa dos outros com frequências. Mal e mal a gente conhece os da gente ali ainda, muitas vezes muito pouco. Nossa geração, minha geração, nós conhecíamos todos os primos. Conhecia todo mundo. Os primos dos primos, os filhos da prima, tudo era parente. E hoje? E hoje, se nós conhecemos, nós vamos deixando para trás. Então, como é que nós podemos querer modificar o nosso futuro se nós não temos nem lembrança do nosso passado? Se nós não sabemos quais foram os erros que eles cometeram? Porque muitas vezes aí, se eu não sei do erro que eles cometeram, você vai dar comidinha extra para o seu neto, porque você vai repetir. Você ou vai colocar o peixe sem rabo, sem cabeça na frigideira, porque a tua avó fazia e você não se questiona. Muitos dos hábitos que nós criamos ao longo da nossa existência, alguns hábitos familiares foram criados e não se sabe por quê. Que se cria uma rotina de repente, se cria um ritual em torno daquilo, mas nunca questionamos por que chegou desse ponto, por que dessa forma e não de outra. Por que nós estamos fazendo assim e não assado, né? Uma das coisas que me perguntam sempre, geralmente, chega esse questionamento. Qual é a sua religião? No que você acredita? E então isso me faz sempre pensar, apesar de eu dar uma resposta para a pessoa, sem raiva, sem pensar, né? Por que quer saber? Eu acho interessante até de eu pensar o que eu penso a respeito disso. E então me faz questionar com o assunto de hoje pensando o seguinte. Como moramos e nascemos aqui no Brasil, temos uma cultura mais cristianismo. Então, você é mais comum você escutar ou é católico ou é evangélico. Não é assim? Geralmente? Sim. Se nascêssemos então na Índia, tivéssemos pais que tiveram seus pais indianos e avós indianos e aprenderam a respeito do hinduísmo ou sendo muçulmanos, provavelmente lá seríamos o quê? Hinduístas ou muçulmanos. E muito dificilmente nos encaminharíamos, por exemplo, ao cristianismo. Não é mesmo? Então é o seguinte, quando a gente começa a ver os ensinamentos do hinduísmo ou do muçulmano, ou então da pessoa que é cristã, nós começamos a ver que esses grandes que passaram pela Terra trouxeram ensinamentos que são muito idênticos às suas culturas e ao que eles pregam. Geralmente, tem uma doutrina por trás dela, trazendo amor ao próximo, que era o que os seus profetas vieram e trouxeram. E agora pensem o seguinte, nós estamos num planeta, em um sistema solar, nós temos de 400 bilhões de planetas, somente na galáxia Via Láctea. 400 bilhões. Imagine para nós contarmos 1 milhão. Chegar a 1000, e de 1000 a 100 mil, de 100 mil, contar até 1 milhão e fazer isso mais 1000 vezes, até chegar a 1 bilhão. São 400 bilhões de planetas.
Então imagine a cultura que deve existir em tantos outros lugares. Com certeza lá eles têm outros conhecimentos a respeito de religião também. Fica muito grande. Espiritual. Porque uma das características que nos tornam humanos é a inteligência transcendental. O ser humano começa a buscar a inteligência, a buscar algo superior a ele. Porque é inato nosso. Faz parte da característica que nos torna humanos. Então, outros humanos, em outros lugares, digamos assim, não o terráqueo, mas com características humanas, também pensará a respeito de Deus. E lá serão enviados profetas também. E lá, porventura, com certeza, possivelmente, criarão também sistemas de crenças, religiões, a respeito desses profetas que vieram nos ensinar o caminho. Então a gente pensa, que religião você é? Então, uma vez, é interessante que perguntaram isso a Albert Einstein e ele respondeu a respeito de que ele acreditava no Deus de Spinoza. E esse Deus de Spinoza são as leis da existência. São o cosmos em funcionamento, a lei da gravidade, a atração. A lei do retorno. Todas as leis contidas no universo, ele dizia que era nisso que ele acreditava. Esse era o meu Deus. Era a natureza, como ela se manifesta no mundo. E é muito sábio pensar assim. Porque é o espelho da natureza, revela a própria criação e o seu Criador. Porque imaginem o seguinte, para nós, por exemplo, a pessoa que montou isso aqui, ela teve que pensar nisso e depois criar. Então imagine um sol que traz a vida aos planetas. Foi obra do acaso ou alguém teve de pensar para aquilo lá existir? Isso aqui foi criado do nada? Ou alguém teve que fazê-lo? A mesma coisa com a resposta quando se pensa a respeito da criação e Deus. Algo tão perfeito não poderia vir do nada. Alguém o fez. Uma inteligência, e uma inteligência suprema, teve de arquitetar o universo. Não é mesmo? Não sei assim. Ou será que algo inteligente tomou forma do nada? Se dependeu de inteligência para se moldar, como pode ter sido feito? Então, a própria natureza revela a existência de Deus. Agora, quanto às partes das pessoas que estão tendo esses clarões, eu digo por experiência. Teve um momento onde eu desacreditei de tudo. Teve um momento da vida. Mas não foi tão verdadeiro assim. Foi um momento só. Porque eu não via sentido. Mas depois, quando eu realmente quis ver, eu quis ver de verdade o que é. Não por alguém me dizer que era certo ou errado, mas eu queria saber. E essa decisão e essa vontade de você querer saber foi o que me levou a esse plano espiritual. Então, começaram a acontecer coisas. Pessoas começaram a aparecer. Livros começaram a aparecer. Palavras começaram a surgir. E aquilo que eu estava desejoso começou a tomar forma na minha realidade. Porque eu busquei aquilo. Entende? Eu busquei. E quando eu busquei verdadeiramente, apareceu. E o clarão, eu digo, foi o seguinte. Eu voltava da casa de uma pessoa e estava passando pela praça. Eu nunca vou esquecer desse momento. Estava sozinho, pensando alto. Estava em êxtase, pensando a respeito da vida. Sozinho, somente contemplando minha própria... Era como se eu tivesse, como dizem, uma supraconsciência. Não parecia ser a consciência. Parecia que estava deslocado para fora. Meu cérebro parecia que não era o cérebro raciocinando, mas era fora dele. E então eu comecei a receber muitas informações, que eu parei na praça e comecei a dizer mais, eu queria mais. E sabe o que era aquilo? Era o que muitos hoje estão descrevendo, porque eu escutei muitas pessoas descrevendo como recebendo esse download a respeito da realidade.
E não significa que você vai sair dali e vai saber tudo, mas quando você for ver alguma coisa, vai fazer muito mais sentido, porque você recebeu alguma coisa, porque você buscou aquilo. E com certeza as pessoas que buscarem vão receber, mas tem que ser de verdade. Tem de ser de você querer realmente revelar o que está oculto, saber o sentido da vida, saber por que estamos aqui realmente. Qual é o sentido? É o que nos vende, enriquecer, o sonho de quase toda a totalidade vendido pela indústria. Sejam ricos, famosos, desfrutem da vida, né? Será que é esse? Será que isso realmente traz felicidade? E essa sensação que você disse, realmente, eu vou fazer testemunho, realmente é assim que acontece, é uma sensação tão estranha, que depois tudo parece tão óbvio, tudo parece tão claro, quando você ouve as coisas, você não precisa ser convencido, aquilo está naturalmente lá dentro de você, você entende, você consegue compreender tudo que está em seu entorno, mas é como o Alisson disse, quando nós nos abrimos, aquilo vem, começa. E quando você aceita, começa a aparecer um livro, um amigo, aquilo começa a aparecer na sua vida de uma forma tão plena. E no momento que você precisa, alguém coloca na sua mão. Leia, faça. É impressionante como as informações caem no nosso colo quando a gente está aberto para elas. E quanto eles fazem com que coisas simples, que muitas vezes para as outras pessoas parecem difícil, para a gente é tão simples. É simples assim. Hoje, uma professora disse para mim, semana passada eu fiquei na escola e eu fiquei na sala de uma professora, 27 alunos, dois TAs nível 3, e aí eu coloquei a música clássica dentro da sala, espalhei as cadeiras, coloquei os brinquedos no meio da sala, os quebra-cabeça, montamos, e comecei a brincar com as crianças e montando. E aí ela chegou na porta e me espiando, daí hoje ela disse para mim que eu parecia o filme do Titanic, porque estava a música clássica e um navio afundando, no meio do caos, e ela, você plena lá no meio daquele caos. Para mim aquilo não era um caos, era normal. Aquelas crianças brincando, falando, tagarelando, e você tirando um em cima da mesa, o outro debaixo da mesa, e você fazendo aqueles socorros ali, era normal. E ela disse, e eu não tinha parado para pensar. E é assim que é a nossa existência. Aquela coisa, quando você começa a se aproximar dessa sensação que o Alisson disse, desse download, que depois quando você faz isso dentro de você, isso fica tão leve, não tem o peso, não pesa. Mesmo que as pessoas tentem colocar o peso sobre você, não pesa. Mesmo que as pessoas tentem te tirar do caminho, você não... Porque simplesmente é simples. É simplesmente simples. E quando nós conseguimos compreender isso, até os problemas ficam menores. Às vezes a gente cansa, porque somos ainda encarnados. Mas aí basta um minutinho, dois, umas 10 lágrimas, 20 lágrimas debaixo do chuveiro, que tudo se resolve. E é isso. Claro que a partir desse momento é só o início. Então, é como se você despertasse. Só que você não sabe para que caminho. Então, geralmente, você vai tentar adquirir um monte de informação. Vai começar a assistir um monte de programa. Vai começar a procurar lives, vai procurar conteúdos, livros, e assim por diante. E assim, muitas vezes, a pessoa começa a ficar também perdida. Porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. E aí você fica em contradição, certo? Mas é assim? Foi assado? Então, você começa a ter esses tipos de dificuldade também, né? Naturais. A pessoa que está buscando. De fazer as escolhas. Exato. Só que acompanhado do estudo, nada supera o autoconhecimento que vem através do quê? Do teu momento de silêncio, quietude, de respirar, de tranquilidade, de silêncio, de autoconhecimento com você mesmo. É o contato de você com Deus.
Esse é o que realmente ensina. E claro, a gente recebeu uma mensagem do Senhor Sananda que é muito interessante. A gente só recebe mais amor se a gente ama. E muitas pessoas estão buscando o quê? O conhecimento e não estão se equivalendo, subindo o seu nível de amor. A fonte eterna é amor. Deus é amor. Então, para você chegar até Ele, é amando. E tem um grande problema na sociedade hoje, que é o que perverteram a sociedade, é para que as pessoas se separem. E não se unam. E não se sintam amados, Por qualquer mas motivo. separam. Tudo foi criado para separar as pessoas. De propósito. De propósito. Porque você separando, você se distancia da realidade. A realidade é Deus. A realidade última é Deus. Os grandes profetas viam Deus o tempo todo. Ver é sentir, experienciá-lo em contato constante o tempo todo. Porque eles amavam incondicionalmente. E aí o grande problema é o seguinte, é o conhecimento sem o amor. Entendem a situação? Você, quando começa a ter a intelectualidade e não equiparar ela com o amor que você começa a sentir junto com a intelectualidade, você começa a cair numa ilusão. Quando você começa a subir o teu conhecimento, mas o teu nível de amor pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, pelo planeta, pela realidade, começa a olhar as pessoas e sentir realmente compaixão, mesmo daquele que erra. Então, você começa a adentrar nos portais do conhecimento verdadeiro, e não da ilusão. Por isso é necessário que o amor aumente. Se a pessoa está pensando agora, tudo bem, eu amo os animais, mas eu não consigo amar o homem. Não consigo amar o ser humano. Eu não gosto dele. Estamos num grande problema. Porque a pessoa tem de amar. Porque Deus ama a todos. Deus deu uma escola para todos. Deus sabe que a gente vai se equivocar, principalmente no planeta Terra. Ele sabe que a gente vai se equivocar, vai se desviar, vai contradizer as suas leis. Ele tem plena ciência disso. Com certeza. Mas ele não nos deixa de amar. Nós devemos seguir o exemplo de Deus ou do ego? Então, que vê um equívoco e odeia o próximo. Em um dos livros de Chico Xavier, que falava do amor, por coincidência, eu tinha preparado para terminar a nossa noite assim, falando assim: o amor que recebe, o amor que dá colo, o amor que educa, amor que ora, amor que cobre de beijos a ferida, amor que respeita, amor que escuta, o amor que escuta amparando, amor que alimenta o corpo e a alma, o amor que acolhe ao final do dia, o amor que cuida, o amor que mostra a boa vontade de ouvir a mesma história, muitas vezes. Amor que fala esclarecendo, amor que acolhe o outro do jeito que ele é. Amor que agasalha, amor que apoia. Amor que mostra carinho e aguarda o tempo do outro. Amor que abraça, amor que obedece, amor que espera em silêncio, amor que se resigna. Amor que em tempos de pandêmicos usa máscara, passa álcool em gel e mantém distanciamento social. Enfim, amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de filha, amor de irmão, amor de irmã, amor de tia, de tio, de avós, de amigo, de amiga. Um mundo tão cheio de diversidades e adversidades. Devemos fortalecer os nossos familiares, orando e amando juntos. Assim nós encerramos a fala de hoje.
com o nosso amor de todas as formas, até mesmo os amores clandestinos. Cadê os cadernos? Cadê os cadernos que tá bem? Os cadernos. Não entendo disso. Ai, eu amo essa música.
Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Romildo. Durante uma existência inteira aprendi coisas do mundo terreno. Aprendi os valores terrenos. Aprendi o que a minha família ensinou. Aprendi o que o lugar onde vivia me ofereceu. Mas a caminhada e a jornada não basta apenas aprender com aquilo que você vive. Nós temos que buscar além. Nós temos que buscar dentro de nós a razão pela nossa existência. Nós temos que descobrir dentro do nosso coração quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos, quais são as nossas verdades. Nós precisamos vasculhar um universo imenso que tem
dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. Nós somos compostos de matéria física e de espírito. Nós temos que conhecer quem é o espírito que habita o corpo. Nós temos que saber o que deseja, o que anseia, o que busca, o que precisa corrigir, o que precisa aprender, o que precisa saber. Conhecimento demasiado sem um norte é só conhecimento. Amor demasiado sem o conhecimento é só amor. Nada é feito para ser único. Todas as coisas são pares. Não basta conhecimento. Não basta só amor. Precisamos conhecer para amar. Porque é impossível amarmos sem conhecermos. Como você pode amar alguém se não o conhece? Como você pode amar uma situação se você não vivencia? Como você pode amar aquilo que você é se você não sabe quem é? Você precisa conhecer-se para amar-se. E aí sim, amar o seu entorno. O amor não começa na fagulha alheia. O amor começa dentro, muito dentro de você. Acredite, só você sabe o caminho. Só você pode encontrar a verdadeira felicidade, a plenitude do espírito. Você é quem deseja ser. Você é quem se reconhece. E para onde você vai? Para onde você está? Com o coração. Você é aquilo que se dá o direito de ser. Que assim seja. A leitura da psicografia. Clara é como sou chamada. Tive uma vida destinada a ser dona do lar. Casei-me com 16 anos. Meu esposo responsabilizava pela remuneração do sustento da casa e eu responsabilizava pelos afazeres que a família necessitava na casa. Com 3 filhos, eduquei-os até a partida de cada um quando casaram, constituindo novas famílias. Trabalhei apenas na própria casa. Sempre dediquei aos afazeres, como preparar a alimentação, deixar a casa limpa e organizada, cuidar dos filhos e dar atenção ao marido após o trabalho. Jamais nessa vida sofri falta de alimento ou falta de dinheiro para pagar as contas da casa. Meu esposo cumpriu com sua parte completa para o bem-estar da família. Vivi até os 62 anos e desencarnei sem dor nem desespero. Como um sono repentino, passei para o plano espiritual. Abri os olhos novamente já na condição de espírito. Repleto de parentes, acordei estando acomodado em uma poltrona. Ali estava uma recepção festiva me aguardando. Familiares, como irmãos, meus pais, amigos e alguns familiares de vidas passadas. Estava sentindo-me bem e após ser abraçada por todos, meu mentor espiritual chamou-me para contar uma breve reflexão sobre minha existência. Olá, Clara. Como mentor espiritual, acompanhei sua trajetória na última encarnação. E revelo a você que teve o mérito de cumprir sua encarnação com êxito na provação terrena. Fez o bem aos que Deus lhe entregou em sua trajetória, sua família. Seu trabalho trouxe ao eles o bem-estar e a educação.
valores preciosos para o reconhecimento do nosso Deus. E com isso, você também estará acolhido aqui em seu regresso ao plano espiritual, como cumprimento à lei de Deus da compensação. Com alegria vivi e com alegria estarei contemplando a benevolência de Deus para comigo espiritualmente. Claro. Sempre que alguém termina a jornada, a gente espera que seja como a Clara. Eu espero um dia ser a Clara. Não sei se vai ser nessa encarnação ainda, mas um dia, quem sabe? Quem sabe? Não é assim que eu termine minha encarnação. Então vamos, cadê o Alisson? Fazer oração. Pode fazer oração, meu Deus. Então, nesse momento, nos voltemos à nossa fonte eterna, que está em nós, ao redor de nós, no nosso irmão, no nosso vizinho. E vamos pedir a esta fonte, que é amor puro, para nutrir o nosso espírito, nos dando o alimento espiritual que é necessário à nossa vida, ajudando-nos na nossa jornada evolutiva, dando-nos clarões mentais e espirituais a revelar quais são os objetivos da nossa encarnação, como devemos proceder para aumentar o nosso foco de luz, com o que devemos realmente nos preocupar. Que Deus nos guie nessa caminhada para podermos achar a estrada estreita que Jesus fala, que lá leva a nossa salvação, a iluminação espiritual. Senhor, cuida deste caminho. E da mesma forma, pedimos que interceda pelo nosso globo planetário, pois queremos o fim das guerras, a paz mundial e uma nova era de ouro no nosso planeta, pois aqui queremos evoluir e crescer moralmente e espiritualmente. Que o Senhor cuide deste planeta e de todos nós. Que assim seja.